O meu nome é Letícia Paiva Medeiros de Mello. O meu trabalho se intitula Dor dentária e utilização dos serviços odontológicos por adultos em situação de rua no município de Campina Grande, Paraíba. A grande área do trabalho é Ciências da Saúde e a sub-área é a odontologia. A orientadora é a professora doutora Alidiane Fábia Cabral Cavalcante. Para introduzir, é importante destacar que há uma escassez de pesquisas na literatura que aborde a dor dentária relatada pela população em situação de rua e também o acesso aos serviços odontológicos por esse grupo. Em um estudo realizado em 2023 na Eslováquia, observou-se uma população em situação de rua predominantemente masculina, 77,5% dos participantes eram homens, com idade média de 43,3 anos. O principal procedimento relatado foram as extrações, em 80% dos casos, e os principais empecilhos no acesso aos serviços odontológicos foram o custo dos procedimentos, o medo de estigmatização, problemas de logística e vergonha da condição dos dentes. Em outro estudo realizado em 2023, mas na Inglaterra, em Londres, revelou também um perfil majoritariamente composto por homens, 70,5% dos participantes, e indivíduos não brancos, correspondente a 56,1% dos participantes. A dor dentária relatada recentemente, ou seja, em um ano anterior à pesquisa, foi de 32,1%. E os principais empecilhos no acesso aos serviços odontológicos foram a falta de confiança nos profissionais, o medo de estigmatização, dificuldades burocráticas e o isolamento social gerado pela vida nas ruas. Já no contexto brasileiro, em uma pesquisa realizada por Comaceto e colaboradores em 2021 em Porto Alegre, revelou uma população predominantemente masculina, de 72,6% dos participantes sendo homens, com baixa escolaridade, relatada por 67,6% dos participantes. A dor dentária ao longo da vida foi relatada em múltiplos episódios por 91% dos participantes. E o autotratamento foi relatado por 62,3% dos participantes em relação a esses episódios de dor. A última visita ao dentista, sendo há mais de um ano, foi relatada por 48,5% dos participantes e 7,9% afirmaram nunca ter frequentado serviços odontológicos durante toda a vida. Sendo assim, os objetivos dessa pesquisa englobam o objetivo principal, que é avaliar a prevalência da dor dentária e do acesso aos serviços odontológicos nos adultos em situação de rua de Campina Grande, Paraíba, e os objetivos específicos são analisar o perfil sociodemográfico da população em situação de rua de Campina Grande, comparar os resultados encontrados com outros achados da literatura e investigar a relação entre dor dentária e as variáveis independentes. O estudo ele possui um caráter transversal, abordagem quantitativa, descritiva e analítica, na forma de uma entrevista estruturada. O cenário do estudo é a cidade de Campina Grande, Paraíba, que possui cerca de 433 mil habitantes, área total de cerca de 591 mil quilômetros quadrados e densidade demográfica de 708,82 habitantes por quilômetros quadrados, de acordo com dados desse ano do IBGE. Trata-se de uma amostra não probabilística de 67 pessoas, cujos critérios de inclusão são serem indivíduos naturais de Campina Grande, maiores de 18 anos e que sejam atendidos pela equipe de consultório na rua da cidade. Os critérios de exclusão incluem pessoas que estavam sob o efeito de drogas no momento da coleta de dados. As variáveis são sexo, cor de pele, grau de escolaridade, recebimento de benefício social, uso de álcool, uso de derivados do tabaco, morbidade autorreferida, dor dentária nos últimos 6 meses e acesso aos serviços odontológicos, tempo desde a última visita ao dentista, barreiras no acesso ao tratamento odontológico e principais pontos de acesso aos serviços de saúde. Os resultados revelam um perfil sociodemográfico predominantemente masculino, em 82,1% dos participantes, e de indivíduos não brancos, ou seja, 76,1% dos participantes. 71,4% possuíam 8 anos de estudo ou menos. A média de idade foi de 41,9 anos, variando de 21 a 67 anos.
89,4% dos participantes relataram fazer o uso de álcool e 83,3% relataram fazer o uso de derivados do tabaco. Além disso, 31,3% relataram sofrer de alguma morbidade. A prevalência da dor dentária nos últimos 6 meses foi relatada por 56,7% dos participantes, e a falta de acesso aos serviços odontológicos foi relatada por 74,6% dos participantes. 59,2% tinham feito a última visita ao dentista há 3 ou mais anos anteriores à entrevista. E as principais barreiras ao acesso odontológico foram: demora para conseguir consultas, relatadas por 43,8% dos participantes; logística para o agendamento das consultas, relatada por 40,6% dos participantes; desinteresse em buscar tratamento, relatado por 20,3% dos participantes; ausência de cirurgião dentista nas equipes de consultório na rua, relatadas por 7,8% dos participantes; e o deslocamento às unidades básicas de saúde, as UBSs, relatado por 6,3% dos participantes. Os principais pontos de acesso aos serviços de saúde foram o Centro POP, por 47,8% dos participantes; as equipes de consultório na rua, por 41,8%; as unidades de pronto atendimento, as UPAs, por 34,3% dos entrevistados; e as unidades básicas de saúde, as UBSs, por 32,8% dos entrevistados. Sendo assim, foi observada uma maior porcentagem masculina dos participantes, assim como foi observado nos estudos da Eslováquia, de Londres e de Porto Alegre. O grau de escolaridade foi menor do que o observado em Porto Alegre. O de Campina Grande foi o baixo grau de escolaridade em 71,4% dos participantes, enquanto em Porto Alegre a baixa escolaridade foi relatada por 67,6% dos participantes. E a prevalência de dor dentária recente, ou seja, em um ano anterior à pesquisa, ou de 6 meses, foi maior nesse estudo, em 56,7% dos participantes, do que no estudo de Londres, em 32,1% dos participantes. Provavelmente, essa diferença nessa prevalência está relacionada às diferenças de organização e de sistematização dos serviços públicos de saúde, tanto do Brasil quanto da Inglaterra, destacando que, apesar de ambos serem públicos e abrangerem toda a população, eles possuem investimentos diferentes e organizações diferentes. Foi observada uma correlação entre o não recebimento do benefício social e a dor dentária, ou seja, indivíduos que não recebiam benefício social tinham uma maior prevalência de dor dentária em relação aos indivíduos que recebiam o benefício social. Isso provavelmente se relaciona ao poderio financeiro em ambas as situações, para obter ali o acesso aos serviços odontológicos e conseguir tratar, né, as condições de saúde bucal. Houve também uma concordância entre os estudos quanto aos problemas burocráticos e logísticos serem uma das maiores barreiras para o acesso aos serviços na odontologia. Conclui-se, então, em que há uma alta prevalência de dor dentária entre as pessoas em situação de rua de Campina Grande, Paraíba, e também há baixos índices de acesso desse grupo populacional aos serviços odontológicos. Portanto, há ali uma necessidade de melhorias organizacionais no sistema de saúde pública de Campina Grande e também há uma necessidade de aplicação de políticas e de métodos de incentivo à busca por tratamentos odontológicos. Essas foram as referências que eu utilizei na pesquisa e muito obrigada pela atenção.